Padre Reginaldo, pároco dessa paróquia de São Bartolomeu, responsável por todas as comunidades que compõem essa paróquia, meu querido irmão Padre Mateus, que aqui trabalha como vigário paroquial. Quero cumprimentar também meu irmão de vida monástica, monge do Mosteiro de São Bento, que veio comigo, Dom Ivan, que aqui está, como também o Padre Luciano, pertence à Arquidiocese de Feira de Santana. Cumprimento o excelentíssimo senhor José, prefeito desta cidade. Quero cumprimentar os membros da Irmandade de São Bartolomeu, como também de outras irmandades que aqui estão presentes. Quero cumprimentar o meu irmão pelo serviço do altar, o diácono Gildásio, pertencente à paróquia do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá de Mata Escura, em Salvador de nossa arquidiocese. Cumprimento os queridos irmãos que vêm das cidades vizinhas, os filhos dessa cidade que, morando fora, vieram especialmente para essa celebração, quando celebramos o padroeiro dessa cidade, os devotos de São Bartolomeu, enfim, todos os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, como também aqueles que gostariam de estar conosco e não podem. Cumprimento também aqueles que nos veem ao redor do mundo pelo blog desta paróquia, porque essa celebração está sendo transmitida também pela internet. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, penso eu, na magnitude desta festa, que a humanidade viu nascer ao longo dos séculos grandes heróis. São homens e mulheres que foram respeitados porque foram capazes de fazer uma obra que nem sempre um homem ou uma mulher comuns são capazes de fazer. São homens e mulheres que empreenderam obras magníficas, e nós conhecemos essas obras através das cidades que fundaram, através dos monumentos que deixaram para que toda a humanidade se espantasse com o gênio da sua inteligência. Esses homens e essas mulheres são conhecidos de nós todos. Quem de nós não conhece Napoleão Bonaparte, o imperador da França? Quem de nós nunca ouviu falar das pirâmides do Egito? E é interessante que por causa dessas pirâmides, pelo menos eu digo que sou capaz de dizer o nome daqueles homens que as construíram: Quéops, Quéfren e Miquerinos, os construtores daqueles monumentos que até nos faz gerar uma imaginação nova da possibilidade de construir aquilo naquele lugar no meio do deserto. Quem de nós não conhece mesmo os heróis brasileiros? Quem de nós nunca ouviu falar de Dom João VI, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, da princesa Isabel? Quem nunca ouviu falar da força, do heroísmo de Zumbi e de tantos outros homens e de tantas outras mulheres que construíram obras fundamentais para o desenvolvimento da humanidade? A esses homens e a essas mulheres nós chamamos de grandes heróis. Entretanto, ao lado desses grandes heróis, o mundo viu nascer pequenos heróis. São homens e mulheres que não deixaram monumentos fenomenais. São homens e mulheres que muitas vezes nós não encontramos bustos nas praças públicas. São homens e mulheres que não empreenderam obras que moveram homens e mulheres para a guerra. Mas esses pequenos heróis foram capazes de fazer coisas fundamentais. Quem de nós desconhece uma irmã Dulce da Bahia, esse bom anjo capaz de deixar tudo para servir aos mais pobres? Quem de nós desconhece a força e a grandiosidade de Madre Teresa de Calcutá, que lá na Índia conseguiu salvar vidas de homens e mulheres que, vivendo na marginalidade e morrendo pela lepra e por tantas outras doenças, foram acolhidos por essa mulher de coração universal? Quem de nós desconhece tantos heróis que até tocamos? Aquela nossa avó tão santa, aquela nossa mãe que criou 10, 12, 15 filhos com tanta dignidade depois da sua viuvez, e de tantos outros homens e mulheres chamados de pequenos heróis
foram capazes de construir uma obra fundamental para a vida do mundo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os grandes heróis conseguiram levar pela força do seu braço homens e mulheres para a guerra. Os pequenos heróis foram capazes de, com a força do seu braço, trazer homens e mulheres da marginalidade para o caminho da vida. Grandes heróis foram capazes de levar homens e mulheres à morte, porque construíram monumentos que exigiam mais do que era a vida. Os pequenos heróis só queriam uma coisa: dar vida para cada irmão e cada irmã que passava pelo seu caminho. Se os grandes heróis foram temidos, os pequenos heróis foram amados. Ora, por que é que eu falo de grandes e pequenos heróis? Porque hoje nós estamos celebrando a festa de um pequeno herói. Eu pergunto a vocês, onde é que estão os monumentos construídos por São Bartolomeu ao longo do mundo? Nós não os conhecemos. Onde é que estão os grandes bustos de São Bartolomeu ao redor do mundo? Nós não conhecemos. Quais foram as guerras pelas quais lutou São Bartolomeu? Nós não a conhecemos, porque ele nunca lutou em guerra alguma. Portanto, sempre foi um pequeno herói. Mas nesse pequeno herói está uma força que nem os grandes heróis têm. Por quê? Porque ele colocou toda a sua vida, todo o seu coração para fazer o bem. O sonho desse homem, na sua inocência pessoal, no seu coração purificado, era um sonho que está acima de todo sonho humano. E qual era o desejo desse homem? Como um bom judeu que era, como um homem que vivia lá em Caná da Galileia, sua terra natal, essa mesma terra onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Qual o desejo desse homem, que também é chamado de Natanael, mas que nós o veneramos como outro nome, que é o de Bartolomeu, cujo evangelho nós agora ouvimos e cujo elogio ele recebeu de Jesus, um elogio acima de todo elogio. Não fui eu, não foram vocês que quiseram elogio a Bartolomeu, mas foi o próprio Filho de Deus que disse que nunca viu um coração tão puro, um homem onde não havia pecado de raivas, não é, de ciúmes, de poder ou de algo parecido com isso. O próprio Jesus fez, não é, o acolhimento e o elogio a esse homem chamado Bartolomeu. Mas, como disse, esse homem tinha um sonho. E o sonho desse homem era poder ver o Messias. Esse homem de coração purificado não queria outra coisa, como esperavam os judeus de antigamente, a espera daquele que era o Senhor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, esse homem teve encontro com Jesus. E Jesus leu a sua vida, leu a sua inocência, leu o desejo dessa vida nova que ele tinha no coração. E ao conhecer Jesus e ao tocar em Jesus, esse homem se transformou, não é? Cresceu ainda mais daquilo que ele já trazia no seu coração. Esse homem foi capaz de empreender uma obra nova, e essa obra nova o fez sair da sua história, sair da sua cidade, para empreender, né, com a carga que Jesus lhe pedia de bondade, de amor, uma obra superior a toda obra, ou seja, levar a todo homem e a toda mulher a alegria da presença do Filho de Deus, levar a todos os homens e a todas as mulheres de todas as épocas o nome daquele que é o único Salvador da humanidade. E por causa disso, Bartolomeu saiu de canto a canto, de povoado em povoado, para dizer: eu vi o Messias, eu toquei o Messias, eu vi, eu fui capaz de contemplar aquele que é o Salvador da humanidade. Só Ele é capaz de dar a felicidade que você deseja, nos explicou Bartolomeu. Só Ele é capaz de nos trazer essa alegria que restaura todas as alegrias humanas, disse Bartolomeu, e continuou pregando para os seus irmãos com a força daquele que é verdadeiramente convertido ao Senhor, porque somente um coração convertido é capaz de lutar pela realização de seus sonhos, não apenas os sonhos efêmeros daqueles que nós sonhamos ao longo do dia a dia, mas pelo desejo absoluto de criar uma obra definitiva no coração da humanidade.
Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos o exemplo e a força desse homem chamado Bartolomeu, escolhido pelo próprio Jesus, elogiado pelo próprio Jesus, aquele que se tornou apóstolo e missionário do Senhor, quando nós vemos o seu exemplo, nós restauramos a nossa própria vida. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque esse homem nunca arregou, ou seja, foi um homem sem medo, foi um homem capaz de transformar toda a realidade, porque ele não falava apenas pela força do seu coração, ele pregava a grandiosidade de Deus, ele não falava apenas de uma teoria, mas ele havia saboreado a presença do Senhor em sua vida, e aquele que é capaz de entender Deus na sua existência, supera toda a limitação, e olha para o mundo com os próprios olhos de Deus. Foi por causa disso que esse homem saiu por vilas falando da grandiosidade de Deus, não teve medo de pregar a beleza desse Senhor que transformava verdadeiramente todas as civilizações, todos aqueles que se deixavam tocar por esse mesmo Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Esse homem perseguido, muitas vezes caluniado, muitas vezes acabrunhado pelas forças daqueles que queriam ver a sua vida destruída, queria ver o nome de Jesus tirado dos seus lábios, não teve medo de ir até as últimas consequências para falar dessa beleza que transforma, dessa vida presente no meio de nós, desse homem que o havia convertido para a vida nova. E por isso Bartolomeu se transformou em um homem grandioso, um verdadeiro herói da igreja, um verdadeiro herói para o coração de Deus. Ora, esse homem nos ensina também hoje o seguinte, penso eu: nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de construir essa beleza que você traz no coração, nunca tenha medo daquilo que muitas vezes pode pesar sobre a sua vida, porque nenhum de nós nasceu para ser escravo dos seus medos. Nunca tenha medo daquela doença que destrói, nunca tenha medo daquela situação que esmaga, nunca tenha medo daquilo que pode até mesmo prejudicar a sua vida. Natanael, Bartolomeu nos ensina hoje: é possível transformar toda a realidade, porque nós sabemos que temos Deus ao nosso lado. Entretanto, para transformar toda a realidade e para superar toda a dor, é fundamental que Jesus não seja para nós apenas uma teoria, não seja para nós apenas uma palavra perdida, não sejamos apenas participantes de uma instituição que nós amamos, mas é preciso doar a vida, é preciso doar o coração, é preciso deixar-se transformar por aquele que é o Senhor, para que assim a gente transmita para cada irmão e cada irmã não uma teoria que a Sagrada Escritura nos ensina, mas uma prática que a Sagrada Escritura exige de cada um de nós. Jesus nos ensinou através do exemplo de São Bartolomeu a dar esse salto necessário de vida, porque não existe nada melhor em nosso coração do que, mesmo e apesar de todas as dificuldades, ver ali adiante a vitória daqueles que acreditam em Deus, daqueles que são capazes de, por causa do sonho de Deus, sonhar também sonhos do coração, sonhos da própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, construamos como construiu esse nosso padroeiro, esse homem do Senhor, essa vida nova que o Senhor exige de cada um de nós. Sejamos capazes de jamais desistir dos nossos sonhos, de um modo especial daquilo que de mais positivo e de mais belo nós trazemos no coração. Abracemos Jesus Cristo como Bartolomeu abraçou, ou seja, abracemos Jesus Cristo como o Senhor da vida, daquele que é capaz de doar-se totalmente a cada um de nós, como fez na cruz. E ao mesmo tempo, saibamos que, como São Bartolomeu, tantas e tantas vezes seremos capazes de desgastar a nossa própria existência para que o mundo continue crescendo até a plena realização daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E isso nós o fazemos através da caridade, através do bem que praticamos para o outro, através do controle da palavra, daquilo
debater da vida que se transforma, não é, pelo coração daquele que é o Senhor Jesus Cristo. Que esse seja, portanto, o nosso projeto, e que à medida em que cada vez mais próximos do Senhor, como aconteceu com São Bartolomeu, nós sejamos também capazes de ouvir dos lábios daquele que é Deus e homem, daquele que é capaz de transformar toda a nossa existência, essa mesma palavra que ele disse a Bartolomeu: aí está alguém de um coração purificado, que foi capaz de deixar-se transformar por todas as realidades pelo amor que sente por mim. Que essa seja, portanto, a nossa alegria, que esse seja o nosso projeto de vida, e que após viver plenamente nessa terra, nós sejamos capazes, pela caridade que praticamos, de contemplar aquele que hoje São Bartolomeu contempla, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me me prolongar só um pouquinho mais para contar uma historinha para vocês. Uma história que nos fala da vida de São Bartolomeu. Uma história que deve falar sobre a nossa própria existência. Ora, o Evangelho de hoje nos fala da vida de dois amigos que encontrou um terceiro, Filipe, Bartolomeu, que se encontra com Jesus Cristo. E a história que eu vou falar é exatamente da caminhada desses dois discípulos ao longo do Rio Jordão. Dizem que certa feita, São Bartolomeu caminhava com São Filipe ali ao lado do Rio Jordão. Ora, Bartolomeu viu sobre uma folhinha de mangueira um escorpião que tentava passar para o outro lado do rio. E ele disse a Filipe: Filipe, veja só, aquele escorpião está tentando passar para o outro lado, ele vai se afogar, eu vou salvá-lo. Levantou São Bartolomeu a sua túnica e ingressou no rio com todo cuidado, porque sabia que o escorpião não era brincadeira. Pegou ali no cabinho da ponta, não é, da folha da mangueira, e foi trazendo com todo cuidado o escorpião para que não fosse picado. Quando ele estava perto de colocar a folha, não é, da mangueirinha onde estava o escorpião em cima da areia, antes de ir embora, o escorpião picou São Bartolomeu. Puxa vida, fui picado. Pois bem, por causa daquela picada, ele passou uma semana de cama. Ficou bom e outra vez voltou ao seu exercício matinal com seu amigo Filipe ali ao longo do Rio Jordão. Não é que naquele primeiro dia, depois que ele havia ficado bom, uma semana depois, andando, não é que ele viu o mesmo escorpião em cima da folha da mangueira? E ele disse: veja só, Filipe, aquele escorpião está ali em cima da mesma folhinha de mangueira, tentando passar para o outro lado. Como eu não consigo chegar até o outro lado do rio e sei que o escorpião vai morrer afogado, eu vou salvá-lo. Não teve dúvida, levantou outra vez a sua túnica, entrou no rio com todo cuidado e com medo redobrado, pegou na pontinha da folha da mangueira e ficou olhando para o escorpião com todo cuidado, porque sabia que o escorpião podia picá-lo outra vez. Mas não é, e na hora que ele estava bem pertinho de colocar a folha sobre o chão, o escorpião, antes de ir embora, o picou outra vez. Ele disse: poxa vida, fui picado. Resultado, mais uma semana de cama. Mas ficou bom e outra vez voltou a andar com seu amigo Filipe ao longo do Rio Jordão. E outra vez ele viu o escorpião em cima da folha da mangueira querendo passar para o outro lado. E ele disse: veja, Filipe, o escorpião. Aí Filipe disse: não, peraí, Bartolomeu, que é isso? Você não sabe que o escorpião picou você 2 vezes? Você vai ser picado pela 3ª vez, não vá lá. E São Bartolomeu disse: calma, Filipe. Levantou a sua túnica, entrou outra vez no Rio Jordão com todo cuidado, pegou no cabinho da folha da mangueira, trouxe com toda a delicadeza a folhinha, e já perto de botar a folhinha no chão, o escorpião, sabendo que ele não iria feri-lo, deu um salto e foi embora. E São Filipe ficou com a folhinha da mangueira na mão. E olhando, Bartolomeu, melhor dizendo,
E Bartolomeu, olhando para Filipe e rodando a folhinha da mangueira, disse: Filipe, a ele, por causa da sua natureza, cabe picar. A mim, que sou cristão, cabe salvar. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós já não fomos picados? Ou talvez, tantas vezes nós picamos os outros. Ora, aquele que é cristão é capaz de superar todo o sofrimento por uma única coisa: a mim, por ser cristão, cabe salvar. É esse exemplo que São Bartolomeu dá hoje para essa cidade. É essa graça que nos é dada. Continuemos, caminhemos sem medo, porque o Senhor está conosco, e que essa cidade manifeste para essa arquidiocese, para esse estado e para todo mundo a beleza dessa vida nova que transforma aquele que se encontrou com Jesus Cristo, a exemplo de São Bartolomeu. Que assim seja. Amém.